Pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar com vocês, né? Fico muito feliz de poder dividir um pouquinho desse tópico, do trabalho que a gente desenvolve com esse assunto ao longo dos últimos anos. E um prazer imenso também poder dividir essa 1 hora de atividades que a gente vai ter com o meu colega, né, o professor Ricardo, e também com a minha colega, a professora Cássia. A gente trabalha juntos aqui diariamente na UFMG. Então, é um prazer imenso poder estar com eles e com todos vocês. Bem, eu vou compartilhar a minha tela, para que vocês vejam alguns slides que eu preparei para introduzir esse assunto, para compartilhar com vocês alguns gráficos, algumas fotos. Acho que fica mais fácil de compreender e de acompanhar a discussão. Se vocês puderem, se alguém, né, puder fazer a gentileza só de me confirmar se estão me escutando e visualizando a minha tela. Tá sim, doutor, tá perfeito. Então tá ótimo. Bem, pessoal, então boa noite de novo. Meu nome é Felipe, sou professor aqui na BH, né, na UFMG. E um dos temas que a gente trabalha aqui na escola, e ao longo dos anos, né, nessa área de diagnóstico, é justamente esse que eu vou abordar com vocês nesses 30 minutos que eu tenho aqui disponíveis, que é sobre câncer de boca em pacientes jovens, né? E é uma pergunta, né, se ele é diferente. É diferente do quê, né? É diferente do câncer de boca em pacientes mais, não é idosos, mas com a idade dentro daquilo que o perfil epidemiológico da doença normalmente nos mostra, né? E o que eu queria combinar com vocês, desde agora do início, é a interpretação desse termo câncer de boca. Câncer de boca, a palavra câncer é um termo muito amplo, né? E inclui várias lesões. Então, nessa aula, nessa discussão, quando eu falar câncer de boca, eu vou me referir ao carcinoma de células escamosas, carcinoma espinocelular, né? Que é o mais comum, que é o mais prevalente, mais de 90% dos casos de neoplasias malignas em boca. E quando eu falar em pacientes jovens, eu quero dizer uma faixa etária abaixo daquele perfil epidemiológico que a gente está habituado a encontrar essa doença, que são pacientes com mais de 45, 50, 55 anos de idade. A gente vai ver que estabelecer essa idade de corte já é um desafio para entender esse assunto, né? Então, eu queria deixar isso combinado com vocês, para não ter que ficar repetindo, né, e explicando essas terminologias ao longo da discussão. Lembrando que existem vários tipos de câncer que podem, inclusive, acometer a boca e os ossos maxilares, que são tipicamente encontrados em pacientes jovens, né? Então, rabdomiossarcoma, sarcoma de Ewing, são alguns tipos de câncer que afetam tradicionalmente, comumente, pacientes mais jovens. Mas não são essas lesões que a gente vai abordar nessa nossa discussão. Bem, eu não sei se alguns de vocês talvez tenham visto e lido, né, essa matéria que saiu no Globo recentemente, há poucos dias, que discute de maneira muito simples e direta, né, um trabalho recentemente publicado, um trabalho robusto, recentemente publicado pela equipe de Harvard, que mostra uma diminuição bastante significativa na idade dos pacientes acometidos por câncer, né? Não apenas câncer de cabeça e pescoço, que é uma das entidades incluídas nesse estudo, mas vários outros subtipos, de várias outras regiões anatômicas. Então, percebam que esse é um assunto especialmente importante, que a gente vem enfrentando ao longo dos últimos anos. Isso não é um assunto novo, né? Vocês vão ver que esse é um assunto já discutido há algumas décadas, mas que vai ganhando cada vez mais destaque. Eu trouxe apenas essa matéria, né, de um jornal cotidiano, mas existem vários, certo? E o número de estudos, vocês vão ver que é cada vez maior. E quando a gente fala de câncer de boca, acho que a gente precisa relembrar um pouquinho da importância dele em termos de saúde pública, né, em termos de impacto para a sociedade como um todo. E acho que o melhor trabalho que ilustra isso é a publicação oficial da OMS, né, no projeto Globocan, o último publicado no ano passado, que estimou para 2020 mais de 370 mil novos casos de câncer de boca ao redor do mundo, com uma mortalidade muito alta, como vocês podem perceber. E junto com essa mortalidade, segue-se também um índice de morbidade muito, muito acentuado, como sequelas do tratamento oncológico. Então, percebam que câncer de boca é um problema de saúde pública muito significativo. Naturalmente, essa é uma condição que possui uma distribuição geográfica importante.
muito por causa da associação que essa doença possui com hábitos socioculturais, principalmente aqueles onde o indivíduo, a população, se expõe a fatores de risco já muito bem estabelecidos, como o tabaco, associado ao álcool, por exemplo. Percebo que regiões ainda do subcontinente indiano, né, na Ásia, ainda representam os locais com maior índice de câncer de boca e lábio que a gente possui no mundo. E isso, como eu comentei, é muito bem explicado por causa do hábito cultural deles de se exporem a produtos do tabaco, com tabaco, na composição, desde muito jovens. Não apenas na Índia, mas no Paquistão, todo aquele subcontinente indiano que possui um destaque muito grande para essa incidência. Percebo que é completamente diferente do que a gente costuma observar aqui no continente americano, onde o câncer de próstata possui um destaque muito mais significativo, assim como na Europa Ocidental. E em termos de Brasil, esses são os últimos dados do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer, que foram publicados em 2020, mas eles são válidos até agora, 2022, um triênio. E observe que o câncer de boca está ranqueado nas primeiras posições entre os homens. Não tanto entre as mulheres, muito provavelmente por causa dos índices de exposição aos fatores de risco, como tabaco, né? Já comentado. Então, isso tudo mostra que câncer de boca, câncer de cabeça e pescoço é uma doença que a gente precisa ficar muito atento, especialmente nós, né, que trabalhamos com odontologia, com essa área de atuação, então a gente precisa ficar muito atento a essa doença. Só mais um exemplo da importância dessa doença para a nossa sociedade, aqui especificamente no Brasil. Esse é um pequeno resumo de um trabalho que a gente publicou há alguns anos, que fez parte do Fórum Mundial de Câncer de Boca, que mostra que na América do Sul, na nossa região, no nosso continente, o Brasil tem um destaque bastante significativo em termos de incidência, né? As principais capitais do país lideram o ranking de incidência de câncer de boca na América do Sul. Mas tudo bem, então essa é uma pequena introdução que eu queria fazer para vocês, para que a gente relembrasse a importância, o significado em termos populacionais, em termos epidemiológicos do câncer de boca. Então agora vamos trazer um pouco mais para perto do tópico específico dessa discussão que a gente vai ter. Como que a gente encontrou esse tópico para ser discutido, né? O que acontece é que ao longo das últimas décadas houve uma série de publicações científicas de muito impacto que mostravam que havia diferenças nas curvas epidemiológicas do câncer de cabeça e pescoço. Uma delas, vocês já devem ter escutado, referente ao carcinoma de orofaringe, né, que depois veio a ser fortemente associado com HPV, a infecção do HPV, que justifica, né, a mudança epidemiológica desse subtipo específico. Mas uma outra também se referia ao câncer de língua, certo? Ou seja, de boca, mais especificamente em pacientes relativamente jovens perto daquele perfil etário que a gente estava mais familiarizado, pacientes com mais de 50 anos de idade. E ainda mais especificamente, entre mulheres que, aparentemente, nunca estiveram expostas a fatores de riscos conhecidos. Essa é uma das publicações apenas, existem algumas delas, esse é um tópico muito ativo de investigação na literatura, a gente chama de hot topic, né? Então você tem uma série de publicações sendo disponibilizadas em um período de tempo relativamente curto. Essa é apenas uma delas, que teve um grande destaque quando foi divulgada, onde vocês percebem que essa curva, ela cresce nesse grupo populacional, certo? E junto com essa publicação vieram outras. Mas do ponto de vista clínico, né, tentando trazer mais para a nossa atividade clínica, o que seria, de que pacientes nós estaríamos falando, né? Qual que é a apresentação clínica dessa lesão que eu estou me referindo, né? Eu trouxe 2 exemplos aqui, a gente vai trazer mais alguns ao longo da discussão. 2 homens jovens de apenas 40 anos de idade, com carcinomas espinocelulares em assoalho de boca, ventre de língua. São 2 pacientes que nós recebemos na nossa clínica de diagnóstico aqui na escola. Percebam que são apresentações bastante tradicionais, bastante comuns para quem está familiarizado com esse tipo de doença, né? Com áreas de ulceração, áreas de necrose. Lembrando que se a gente for fazer biópsia nessas lesões, a gente tem sempre que fugir dessas áreas de necrose, porque elas não são representativas da doença. Então é esse perfil de pacientes ao qual eu me refiro nessa discussão
né, dessa primeira discussão. Um outro caso ainda mais emblemático e que é muito marcante, desse jovem, né, de apenas 28 anos, que tinha uma forte dor na região mandibular, tinha também um trismo bastante significativo, né, buscou atendimento no nosso serviço aqui em Belo Horizonte. Percebo que aqui ele já possuía, né, uma leve assimetria aqui do lado direito da face, e na cavidade oral foi um pouco difícil de fazer a imagem, a captura da imagem, porque ele não conseguia fazer a abertura bucal satisfatória. A gente conseguia observar o tumor crescendo na região posterior, né, ali de trígono, região de mucosa jugal. O aspecto radiográfico já mostrava uma destruição do osso adjacente. No primeiro momento, a gente até pensou que poderia ser uma outra neoplasia, um osteosarcoma, algum outro tipo de tumor, que justificasse uma idade tão precoce. O paciente não fazia uso de tabaco, tão pouco de álcool. Então, a sensação que fica com esses pacientes, que eu mostrei para vocês, a pergunta simples é por que pacientes tão jovens, especialmente o último, desenvolvem uma doença tão precocemente e, nesse último caso, sem nenhum fator de risco claramente associado, né? Então, essa é uma pergunta que nos instiga e que nos causa muita perplexidade, porque a gente não consegue explicar isso para o paciente. Como é que a gente consegue explicar para ele que uma doença normalmente vista com pessoas com mais de 50 anos de idade, 45, 50, ou muito mais do que isso, geralmente, sem nenhuma explicação ambiental mais consistente, como é que a gente explica isso para eles, né? Então, é esse cenário que tem nos desafiado ao longo dos últimos anos. Então, quando a gente vai comparar, né, o carcinoma espinocelular, né, que a gente está falando aqui de câncer de boca, em pacientes jovens, com aqueles casos que afetam pacientes que eu escrevi aqui não jovens, porque é difícil chamar pacientes de 45, 50 anos de idosos, né, ou de velhos, né, talvez não sejam os termos mais apropriados. Mas quando a gente compara esses dois grupos, né, três perguntas precisam, ou normalmente são feitas, ou são investigadas, e são o foco da discussão nesse contexto. Se realmente está ocorrendo essa mudança epidemiológica, como aquela matéria do Globo ressaltou no início da nossa discussão, realmente está ocorrendo esse aumento no número de casos em pacientes mais jovens? A segunda pergunta, que é fundamental, quando isso ocorre, esses pacientes têm um pior ou um melhor prognóstico? Essa lesão é mais ou menos agressiva, né, nesse contexto, ou não tem diferença? Essa é uma outra pergunta importante. E a terceira é como que ela surge? Por que ela surge? Quem causa ela? Né? A etiologia dela? Qual agente que está causando essa doença? Ou como ela se desenvolve, né? A patogênese dela? Como que ela evolui? É diferente daquele tumor que a gente sabe que está associado a um fator de risco claro, como o uso do tabaco crônico, por exemplo. Né? Então, essas são perguntas que a gente vai aqui abordar durante essa nossa discussão. Vamos começar, obviamente, pela primeira, né, em termos epidemiológicos. Além dessa pequena introdução que eu já fiz para vocês, eu trouxe outros trabalhos que vão solidificar essa informação, né, que vão deixar ela mais clara, mais nítida para vocês. Além daquele paper que eu mostrei para vocês, o artigo que eu mostrei, alguns outros foram publicados, artigos todos muito bons, muito bem avaliados, né, pelos nossos pares. Percebo que muitos deles são estudos fortes de base populacional, enquanto outros são estudos feitos em importantes instituições, né, de diagnóstico, de tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Só que a maioria deles são desenvolvidos nos Estados Unidos ou então no norte da Europa, certo? Ou na Europa de modo geral, mas especificamente no norte da Europa, Finlândia, Suécia, Noruega, países nórdicos. Então, esses estudos, eles têm nos mostrado, ao longo dos últimos anos, essa tendência de crescimento no número de casos de câncer de boca em pacientes jovens. Esses dois trabalhos, especificamente, eles foram desenvolvidos na década de 90, não, no início dos anos 2000, 2002, e depois, 10 anos depois, pelo mesmo grupo, e em ambas as situações, como vocês veem aqui nesse gráfico, ocorre um crescimento no número de pacientes com câncer de boca em pacientes jovens, certo? Então, esses trabalhos mostram esse crescimento. Mas, como eu falei para vocês, eles avaliam populações de duas regiões geográficas, e não do mundo inteiro. E como eu comentei lá no início da aula,
o câncer de boca, de cabeça e pescoço, mas especificamente de boca, ele é um tipo de câncer fortemente associado a hábitos culturais. Então, não seria surpresa nós termos variabilidade geográfica. Então, esse outro trabalho, que foi publicado no Head and Neck, que é o principal periódico de cabeça e pescoço, de cirurgia de cabeça e pescoço, ele tenta responder essa pergunta, né? Será que esse perfil de crescimento da incidência, ele ocorre em todo mundo? Ou pelo menos em várias regiões diferentes do planeta? O que eles observaram é que essa tendência de crescimento, ela ocorre, de fato, em várias regiões dos Estados Unidos e em outras regiões do planeta, mas não em todas. Então, existem alguns países que não demonstraram essa tendência de crescimento no perfil epidemiológico do câncer de boca. A gente desenvolveu um trabalho aqui na UFMG há pouco tempo, com o mesmo objetivo, de tentar responder essa pergunta, se haveria um crescimento epidemiológico no câncer de boca em pacientes jovens em diferentes regiões do mundo. E para isso a gente contou com a colaboração de colegas de várias universidades do exterior, muitas delas referências continentais para tratamento de câncer de cabeça e pescoço, como a Universidade de Hong Kong, por exemplo, que nos ofereceu dados bastante robustos em termos quantitativos. E o que a gente observa é que a gente não foi capaz de encontrar um crescimento epidemiológico que soltasse aos olhos, ou que fosse estatisticamente relevante. Muito pelo contrário, a gente via números muito semelhantes, e todos eles muito equilibrados ao longo do tempo, com uma peculiaridade, que representou os dados oriundos da Índia, dos nossos colegas da Índia, que mostrou um número muito maior de casos de câncer de boca em pacientes jovens, o que não é uma surpresa, porque, como eu comentei com vocês, eles, desde muito jovens, se expõem a fatores de risco para essa doença. Mas tampouco houve crescimento exponencial, crescimento significativo nessa incidência. Como a gente pode ver aqui nessa tabela, nesse resumo, apenas nessa linha que eu marquei aqui para vocês, a média de pacientes jovens com câncer de boca gira em torno de 5%, com a exceção da Índia, né, que chega a 13%, muito provavelmente por causa dos hábitos culturais dessa região. O que é curioso é que nessa grande amostra de casos que a gente teve, mais de 10 mil casos de câncer de boca, a gente observava pacientes com 5 anos de idade, 6 anos de idade. E nesse contexto, quando a gente se depara com pacientes nessa faixa tão jovem de idade, a gente precisa lembrar desse caso que eu trouxe como ilustração, uma paciente também do nosso serviço, de apenas 20 anos de idade, que tinha uma ulceração no dorso de língua, né? Ou seja, um paciente muito jovem, com uma idade muito precoce para um tipo de câncer, para esse tipo de câncer. E durante a anamnese, a gente observou que ela tinha uma condição médica que a deixava mais susceptível ao desenvolvimento dessa condição, que é o que a gente chama de anemia de Fanconi. Então, a anemia de Fanconi é um tipo de síndrome, um tipo de condição genética que predispõe a pessoa afetada a desenvolver diferentes tipos de neoplasias, com destaque para aquelas de cabeça e pescoço, inclusive de boca. E eu trouxe esse exemplo apenas para lembrar que quando a gente fala de carcinoma em pacientes jovens, a gente precisa excluir esses casos que são associados a condições genéticas, né, ou hereditárias, que já naturalmente predispõem o indivíduo a desenvolver o câncer de boca, certo? Então, quando vocês estiverem diante de um paciente muito jovem, né, sem fator de risco, a gente precisa ponderar essa possibilidade de estar diante de uma pessoa com alguma condição que a predisponha a isso, ok? Mas aí fica uma pergunta meio relativamente óbvia, né? Mas qual a idade de referência para que eu possa dizer se um paciente é jovem, não é jovem, mais jovem, menos jovem, em relação ao câncer de boca? A resposta para isso é muito confusa e não é bem estabelecida. Existem alguns guidelines para isso, né, como esse que eu trouxe aqui para vocês olharem, apenas como ilustração, existem outros, mas não existe uma normatização clara para isso, né? Então, enquanto alguns trabalhos usam como referência 40 anos de idade, outros usam 45, outros 50, até 55. Consequentemente, a comparação entre eles é muito prejudicada, é muito difícil de ser realizada, até mesmo inviabilizada em alguns casos, né? Então, esse é um pitfall que a gente possui nesse assunto. É um desafio que a gente possui nesse assunto, fazer essa padronização. Vale aqui mais um comentário interessante. Esse aqui é um artigo que foi publicado há pouco tempo,
que avaliou o câncer de pacientes em pacientes jovens na Holanda. E o que eles encontraram, que eu achei interessante compartilhar com vocês, é que não só pacientes jovens tinham um crescimento epidemiológico, mas dentro desse grupo de pacientes jovens havia um outro subgrupo, né, ainda mais jovem, que possuía uma curva mais significativa, uma curva ascendente de crescimento, de epidemiologia mais significativa, como vocês podem ver aqui nesse quadradinho que eu marquei de vermelho. Então, pacientes ainda mais jovens, na faixa de 20 a 30 anos de idade, teriam uma incidência do câncer de boca ainda maior, certo? Ou seja, será que dentro desse contexto de pacientes jovens, será que não haveria subgrupos etários ainda mais significativos? É isso que a gente também tem encontrado, né, ao longo dessas discussões que têm sido feitas nesse tópico. Mas tudo bem, uma vez que o paciente possui o câncer de boca, né, ele é muito jovem, possui câncer de boca, o que isso significa? Significa que eu estou diante de uma doença mais agressiva? Ou significa que eu estou diante de um paciente que tem um pior prognóstico? Bem, esse é um tópico super interessante e que mudou significativamente ao longo das últimas décadas. Eu compartilho aqui com vocês um trabalho que foi publicado há pouco tempo por um grupo de muito prestígio de São Paulo, né, o grupo da professora Estela Kaminagakura, que é da Unesp, de São José, e do professor Luiz Kowalski, do AC Camargo, na capital mesmo, em São Paulo. É um grupo grande de colegas que trabalham com esse assunto já há alguns anos, eles têm uma série de publicações, uma série de trabalhos, eles são muito reconhecidos nesse assunto, e recentemente eles publicaram essa revisão sistemática, né, uma tentativa de resumir o que tem disponível na literatura. E o que eles nos mostraram é que os pacientes jovens, eles parecem ter um prognóstico mais favorável do que os pacientes tradicionais, aqueles pacientes mais idosos, né, com câncer de boca. Por que eu digo que houve uma mudança no cenário quando a gente fala de prognóstico? Porque durante muito tempo, durante décadas, a gente entendia que o câncer em pacientes jovens, o câncer de boca em pacientes jovens, era sinônimo de uma doença mais agressiva, de um prognóstico mais pobre. Só que isso tem mudado ao longo dos últimos anos. Nesse outro trabalho, que foi publicado no Oncology, né, esse é um dos principais veículos de comunicação científica que nós possuímos na nossa área de oncologia oral, os autores são muito claros e muito taxativos quando eles concluem que o prognóstico dos pacientes com câncer de boca com idade baixa, né, mais jovens, ele não é pior do que o observado na população mais tradicionalmente encontrado. Muito pelo contrário, se você controla outros fatores que, de acordo com os autores, são mais importantes, como o tamanho do tumor, a presença de metástases cervicais, né, a presença de comorbidades, esse grupo de pacientes jovens possui um prognóstico até mais favorável, certo? E isso a gente consegue ver muito bem nessa tabela, que é uma tabela de uma revisão de literatura, um dos trabalhos publicados recentemente também, que revisou a literatura sobre esse assunto. Percebam que nos trabalhos mais antigos, né, na década de 70, na década de 80, o prognóstico dos pacientes jovens era pior, era considerado pior. À medida que a gente foi evoluindo, à medida que os fatores confundidores foram sendo controlados, a gente observou que essa diferença, ou ela não existia, né, aqui nos trabalhos dos anos 90, no início dos anos 2000, ou, pelo contrário, os pacientes jovens apresentavam um prognóstico mais favorável, como vocês podem ver nessa última parte da tabela. Isso não seria uma grande surpresa se você considerar a importância desses fatores confundidores para o prognóstico dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E aí vem um comentário que eu acho que é importante. A gente vê que é importante estudar pacientes jovens e pacientes não jovens. Mas existe uma outra comparação que também é muito importante. Será que esses pacientes jovens, eles não estão expostos aos mesmos fatores etiológicos, só que de maneira mais precoce? Sim, isso acontece muitas vezes, mas não sempre. Observem esses casos, por exemplo, né? Esses são 2 casos compartilhados pelo Dr. Rafael, que nós recebemos para fazer o diagnóstico microscópico aqui no serviço de patologia. Um homem de 36 anos, com carcinoma em região de mucosa jugal, que nunca fez uso de tabaco e álcool. E um homem de 35 anos, que fazia uso de tabaco e álcool desde muito precocemente, né, desde muito jovem.
ambos desenvolveram carcinoma espinocelular, muito jovem. Mas esse caso do lado direito, eu posso dizer que eu compreendo essa doença. Afinal de contas, esse paciente ele está exposto a esses fatores de risco há muito tempo. Só que ele começou muito jovem. Talvez seja um paciente que, por algum motivo, ele fosse mais susceptível do que a média da população que desenvolve essa doença anos depois, né? 20 anos mais tarde, em média. Agora, eu não sei explicar esse, que é do lado esquerdo. O que eu respondo para ele quando ele me pergunta por quê? Por que ele desenvolveu essa doença? Essa é um desafio. Esses dois casos exemplificam o mesmo desafio. 2 homens, jovens, 34, 40 anos de idade, do lado esquerdo, extensas áreas de necrose, paciente também com muita dificuldade de abertura bucal, com a falta de mobilidade da língua, ela estava já inserida, a gente não conseguia fazer a fotografia lateralizada, nunca fez uso de tabaco nem de álcool, de acordo com o relato do paciente e dos seus familiares. Uma lesão, nesse caso, muito agressiva, o paciente veio a óbito alguns meses após, já em estágio muito avançado, né, quando procurou atendimento no nosso serviço, enquanto que esse outro paciente, tabagista, etilista, já há muito tempo, há muitos anos. Então, essa comparação entre pacientes jovens, mas que nunca fizeram uso de tabaco e álcool, com aqueles pacientes com perfil tradicional de câncer de boca, faz com que essa comparação seja especialmente interessante. E já há tentativas de comparar esses grupos, para tentar entender o que se passa com essas doenças que se desenvolvem em pacientes jovens, sem exposição a fatores de risco conhecidos. Esse é apenas um dos trabalhos. O que acontece é que muitos desses trabalhos não conseguem encontrar uma diferença que realmente explique esse surgimento, que explique o surgimento dessa doença agressiva em pacientes tão jovens, sem fatores de risco. Nesse sentido, a gente também tem tentado contribuir, né, com essa discussão, através de alguns trabalhos, algumas pesquisas, onde a gente procurou investigar vários alvos moleculares com a expectativa de que eles estivessem alterados de maneira diferente entre esses dois grupos. Esse é apenas um exemplo, né, onde a gente procurou diferentes proteínas, algumas proteínas, inclusive, associadas com a discussão de HPV, né, do vírus, entre pacientes jovens sem fatores de risco e pacientes idosos ou mais velhos, né, com fatores de risco. E apesar de encontrar diferenças, elas são geralmente muito sutis, elas não são muito significativas. E pior do que isso, elas não são satisfatoriamente reprodutíveis entre diferentes trabalhos. A gente procurou também não apenas alterações nas células do tumor, mas também nas células que supostamente seriam benignas e que sustentam esse tumor, né, como miofibroblastos, por exemplo, como vasos sanguíneos, e tampouco a gente foi capaz de encontrar uma alteração molecular que justificasse, né, uma diferença tão significativa. E alguns anos atrás, a gente decidiu resumir esses achados, essas informações, em uma revisão de literatura, onde a gente pegou os nossos dados, né, dos trabalhos que a gente já tinha desenvolvido, com vários outros da própria literatura, e tentou identificar de maneira muito clara se havia, né, diferenças moleculares entre câncer em pacientes jovens e câncer de pacientes não jovens. E o fato é que, tirando pequenas diferenças, não é possível identificar um evento molecular que justifique, que diferencie esses dois grupos, né? E uma outra informação muito importante, existem vários trabalhos que já tentaram, ou já investigaram, né, a participação do HPV nesses pacientes mais jovens. Será que o vírus poderia justificar essa doença em pacientes mais jovens que não fazem uso de tabaco e álcool? Parece que não, certo? Tirando algumas exceções, a maioria desses casos não estão associados ao vírus HPV, diferente com o que acontece quando a gente fala de câncer de orofaringe, certo? Então, pessoal, concluindo, né, a nossa discussão inicial, aqui, já para a gente ficar aqui dentro do nosso tempo, vamos tentar responder, resumir e responder aos 3 tópicos mais importantes quando a gente fala de câncer de paciente jovem, né, câncer de boca em pacientes jovens. Em termos de epidemiologia, o que está acontecendo de fato? Bem, a maioria dos trabalhos mostra que há um crescimento epidemiológico na frequência de carcinoma
espinocelular em pacientes jovens. A maioria dos estudos mostram isso. Só que lembrando, a maioria desses trabalhos são realizados em algumas regiões geográficas, principalmente Estados Unidos e Europa. Enquanto que existem outros estudos, inclusive o nosso desenvolvido, não em Belo Horizonte, não no Brasil, mas em várias regiões do planeta, né, por meio institucional, que não conseguem encontrar esse resultado, que não conseguem observar esse crescimento. E isso não foi observado apenas no nosso estudo. Existem outros estudos de outras regiões da Ásia, da África e da América do Sul que não têm conseguido replicar esse resultado observado de maneira tão clara nos Estados Unidos e na Europa. Então, isso nos leva à pergunta, né, que ainda não tem resposta: será que é possível que haja diferenças regionais, né, talvez até associado a hábitos locais, regionais, que justificassem, né, essa diferença desses resultados? É possível que haja a diferença dentro do próprio grupo de pacientes jovens? Será que se a gente diminuir essa faixa etária para 20 anos, para 25 anos, nós não sejamos mais capazes de visualizar melhor esse possível crescimento? Essa é uma outra pergunta também que ainda permanece, né? Mas o fato é que a gente precisa padronizar nossos estudos, né? Enquanto a gente tiver essa variabilidade entre a faixa etária que é usada para dizer quem é jovem e quem não é jovem, a gente sempre vai ter aí uma margem para discussão, uma margem para dúvida nos resultados obtidos. Em termos prognósticos e de comportamento da doença, parece que a gente já tem resultados mais claros. A maioria dos estudos recentes, né, esses últimos estudos que foram feitos, indica que não há diferença entre pacientes jovens e não jovens. Então, uma pessoa que é acometida pelo carcinoma espinocelular de boca e possui uma idade mais precoce, ela não vai ter um prognóstico pior do que aquele grupo mais tradicionalmente afetado pela doença, como se pensava décadas atrás. Muito pelo contrário, talvez outros fatores, outros cofatores sejam mais importantes para isso, como a margem cirúrgica, como a tolerância ao tratamento oncológico, que é muito pesado, o estadiamento clínico da doença. São fatores que provavelmente são muito mais importantes do que a idade do paciente para determinar o prognóstico dele. E, por fim, a etiologia. O que a gente pode resumir? Muitos estudos encontram diferenças entre pacientes jovens e pacientes não jovens, mas essas diferenças parecem que são pequenas. E, além disso, elas carecem de uma reprodutibilidade entre estudos, né? Muito importante lembrar, o HPV parece que não explica esse possível crescimento do número de casos de câncer de boca em pacientes mais jovens, certo? Então, essa é uma informação importante. E, assim como aconteceu na questão epidemiológica, também é muito importante que a gente crie grupos experimentais que possam ser comparados, que possam ser melhor estudados, né? O que ainda é muito, o que carece muito ainda na literatura. Então, pessoal, resumindo essa discussão inicial sobre esse tópico, o que acontece é que a gente precisa ficar muito atento a essa tendência, certo? Percebam que é possível que ela ocorra, é possível se deparar com pacientes jovens com carcinoma de boca, e à medida que isso vai possivelmente aumentando, a gente precisa entender por que isso aumenta. Se a gente voltar lá no início da nossa aula, no primeiro slide, na matéria do Globo, que se referiu àquele estudo do grupo de Harvard, se a gente fosse destrinchar aquele artigo, vocês viriam na conclusão que os autores eles tentam justificar essa diminuição na faixa etária por fatores ambientais. Dentre eles, exposição a fatores de risco já conhecidos, vírus, né, vírus oncogênicos, não apenas HPV, e também hábitos alimentares e hábitos cotidianos. Então, pode ser que realmente exista fatores ambientais que justifiquem esses casos de câncer de boca em pacientes jovens, mas que, infelizmente, a gente ainda não é capaz de reconhecê-los hoje, né? Talvez, em algum tempo, nós sejamos capazes de reconhecer algum outro fator de risco significativo para essa doença, além do tabaco e do álcool, né? Vale a pena lembrar, né, que a gente está diante de um novo vilão aí, que são os cigarros eletrônicos, um assunto que vai ser abordado aqui no grupo do conselho, numa aula em breve, né? Os colegas estão organizando uma aula sobre esse tema. É apenas um exemplo, né, de um novo hábito que surgiu há menos tempo,
e como ele, certamente deve haver outros que a gente ainda não é capaz de reconhecer. Bem, esse era o primeiro tópico, né, que eu organizei para discutir com vocês, um assunto que eu acreditei que pudesse ser interessante para a gente que trabalha com odontologia. Ricardo, acho que vou deixar com você agora, deixar outras perguntas para depois. Uma coisa, quando você compartilhou a tela inteira ou a janela? A tela inteira. Tela inteira. Uhum. Obrigado. Então, vamos emendar e aí a gente depois discute as perguntas, né? Isso. Tá dando para me ouvir? Perfeito, Ricardo. Muito Tá bom. A sessão tá boa também. Primeiro, agradecer ao Conselho Regional de Odontologia, a minha amiga, nossa colega de trabalho, professora Cássia, e também o prazer de estar aqui com o Felipe, vamos dizer, nem tão recém, porque ele já está com a gente aí há 6 anos, né, Felipe? Trabalhando, ele que teve a formação em São Paulo e hoje faz parte da nossa equipe lá da UFMG. Então, o tema que me coube é para falar sobre trauma e o risco para o câncer bucal. Primeiramente, eu dividi meu tema em 3 tópicos: uma visão geral sobre o problema, cuidados e erros na interpretação de dados da literatura, e, enfim, depois eu vou apresentar a conclusão que eu consigo extrair a partir do que eu tenho. Desculpa, acho que. Pronto. A conclusão sobre esse tema. Recentemente, eu e Felipe participamos de um congresso internacional de oncologia e ele falou exatamente do tema que ele acabou de apresentar para vocês, e eu falei sobre trauma. E aí eu fiz uma revisão da literatura e algumas reflexões. Eu vou fazer primeiro uma visão geral, dizer que antes de chegarmos a alguma conclusão, é importante a gente lembrar que há um embasamento na literatura para chegarmos a algumas conclusões. Então, existem vários trabalhos, eu não vou ficar me aprofundando neles, ainda mais no tempo que a gente tem, mas são trabalhos que mostram que o uso de dentaduras, por si só, está associado com um aumento no desenvolvimento de câncer oral, mas com uma relação de risco bem baixo. E que esses artigos tentam estabelecer alguma relação entre fatores traumáticos e a presença do carcinoma. Então, existem vários trabalhos. Tem algum outro, esse aqui, do JAMA, que é uma revista muito respeitada, em que fez um estudo com 881 pacientes com câncer de boca e orofaringe entre os anos de 2001 e 2011. É uma análise retrospectiva de fichas médicas, de prontuários médicos. E aqui vem uma ressalva. São estudos retrospectivos com um número de amostra muito grande, mas, entretanto, eles buscavam dentro dos prontuários informações com relação à dentição do paciente e informações sobre irritação na língua, mucosa jugal por dentes ou próteses. E a conclusão dos autores é que o carcinoma oral, e aqui eu faço a mesma ressalva que o Felipe fez, como câncer oral, o mais comum é o carcinoma de células escamosas de boca. Quando eu estou me referindo a câncer oral, nós estamos nos referindo a esse subtipo, que é o mais frequente. Então, eles encontraram que havia uma associação entre trauma em pacientes não fumantes e câncer oral. E depois ele coloca determinadas conjecturas, que é possivelmente relacionado com trauma e por próteses. A conclusão dele, então, que o câncer da cavidade oral ocorre predominantemente nos locais com maior potencial de sofrer trauma dentário ou por próteses. Então, vamos caminhando seguindo esse caminho. Esse é o autor, Eduardo Piemonte, que mais estuda esse tema. E é um autor que acredita fortemente nessa associação entre trauma crônico e câncer oral. Inclusive, estamos planejando a vinda dele através de um projeto de intercâmbio que tem da UFMG com algumas universidades latino-americanas e ele virá passar uma semana com a gente
E dentro do trabalho dele, ele pretende desenvolver alguns trabalhos de pesquisa nesse campo. Embora vocês vão perceber qual é a minha opinião no final sobre o tema, eu reconheço que ele é um autor que ele tem alguns critérios interessantes que, ao longo dos anos, ele foi melhorando esses critérios. Então, esse autor é o que tem a melhor definição da literatura sobre trauma crônico na mucosa oral. Então, ele, para considerar trauma crônico, tem que ter lesão clínica, uma lesão vermelha, eritema, atrofia, ulceração, hiperplasia, queratose ou fibrose. E um agente traumático antes do início. E também esse agente traumático relacionado a mudanças na lesão. Mas aí vem um porém, através do relato do paciente. Então, esse autor, ele faz estudos transversais, chega para o paciente, vê que tem possivelmente um trauma naquele local e pergunta: você se lembra se esse trauma existia antes do surgimento dessa lesão? E aí o paciente responde sim ou não. E aí vem o viés da memória. Viés da memória não é algo para a gente desprezar. Se eu perguntar para vocês, por que quando nós vamos ao supermercado, geralmente nós escolhemos uma fila que é mais demorada do que as demais pessoas? Na realidade, a gente não escolhe a fila mais demorada. Mas o fator que foge ao normal, que é a demora na fila, ele fica registrado na sua memória. Se você passa por uma estrada, já passou por uma estrada 1000 vezes, mas num único dia aconteceu um episódio drástico, um acidente, algo que foge ao cotidiano, a sua memória registra aquilo como um fato importante. E você tende a dar uma importância maior a esse fato, mesmo ele sendo extremamente raro. Tá? Ele fez também um estudo caso-controle, utilizando esses critérios, com 153 pacientes, e chega à mesma conclusão. Mas aqui vem o estudo mais crítico, a revisão sistemática, mas muito bem criteriosa, muito criteriosa, em que os autores levaram em consideração estudos coorte, caso-controle, transversais, comparando o carcinoma de células escamosas em indivíduos com e sem trauma crônico. Ou seja, eles buscaram informações na literatura, mas só que eles aplicaram critérios altamente restritivos para definir exposição ao trauma. Para evitar o viés de memória, eles excluíram estudos que tenham levado em conta informações relacionadas ao trauma. E o resultado dele foi somente um estudo caso-controle prospectivo, preencher os critérios de inclusão. Mas a qualidade de evidência ela não foi muito forte, porque é exatamente esse estudo que eu acabei de mencionar, porque está relacionado, tem o viés da memória. Eu sei que é difícil fazer isso clinicamente, mas até agora ninguém conseguiu demonstrar, no estudo prospectivo de uma população, e trauma é uma situação comum, conseguiu provar o desenvolvimento do carcinoma após um período longo ali presente de trauma. É claro que isso também tem impedimentos éticos para isso. Então, a conclusão deles: a evidência disponível não dá suporte para a hipótese de que o trauma tem um papel, seja como promotor ou causador do carcinoma de células escamosas de boca. Vamos fazer algumas considerações sobre esse tema. Cuidados. Então, o primeiro dele, critérios para o diagnóstico de irritação. É claro que nem todos os estudos mostram critérios muito claros. Aqui, uma situação clínica de um dente, tem um paciente com carcinoma de células escamosas na borda lateral de língua. É muito difícil que eu saiba exatamente que há ou não presença de trauma. Porque trauma é uma situação que a gente acaba se deparando com ela em situações as mais diversas, mesmo sem lesão clínica. Por exemplo, esse caso. Existe trauma crônico? Tem um dente extensamente cariado aqui, tem um dente com a borda aparentemente cortante, mas tem o carcinoma. Mas quantas vezes na prática clínica vocês veem pacientes com essa situação e não tem carcinoma? Então, é uma situação não tão fácil de ser respondida. Por exemplo, um paciente com ausência de dentes, era usuário de prótese superior, e aí
se faz a pergunta, se eu estivesse fazendo parte de um estudo, eu perguntar, existe trauma crônico nesse caso? Olha, só pela perda de dentes, você já tem uma situação propícia para trauma. O paciente, esses dois casos, o paciente usava prótese. O trauma da prótese contribuiu para o desenvolvimento do tumor? Se ele contribuiu, por que esse tumor não desenvolve semelhante às hiperplasias por prótese? Que é exatamente no fórnice, no vestíbulo, ali onde a prótese tem um contato mais íntimo. Ou essa borda cortante da prótese, essa borda é capaz de estimular uma lesão hiperplásica, mas o carcinoma seria diretamente aos dentes da prótese. É difícil de separar uma coisa da outra. Um outro aspecto muito importante, e veio que eu tirei essa frase até do estudo, aquele que eu elogiei bastante da revisão sistemática, é que quando a gente tem um carcinoma de células escamosas de boca, o simples contato dessa lesão com os dentes ou prótese já representa uma irritação clínica, porque você tem uma elevação, você tem um aumento de volume, você tem uma alteração na textura, no tamanho aquela superfície homogênea, plana, sem áreas de ulceração, ele não está mais ali presente. Enquanto que, por exemplo, quando esses estudos você vai ver, o mesmo contato leve é considerado uma irritação crônica apenas quando você tem lesão clínica. Então, eles olham o carcinoma do outro lado, vê se tem trauma. Olha do lado de cá, fala, olha, aqui não tem trauma. Por quê? Porque ele não viu lesão clínica. Mas a gente sabe que muitas vezes você pode ter trauma e não ter lesão clínica. A maior parte da mucosa oral, ela tem contato fisiológico com os dentes ou próteses. Durante movimentos de mastigação, fonação, durante os movimentos funcionais e em repouso. Agora, quando você tem um carcinoma e tem um aumento de volume, esse contato ele é mais facilmente observado. E vamos lembrar que muitas vezes o paciente ele vai tentar esconder, tentar colocar o infortúnio da presença do carcinoma, associá-lo com algo que ele não tem culpa, que é o trauma. Porque para ele, às vezes, pode ser doloroso pensar nos hábitos, nas questões ambientais relacionadas a hábito, como o fumo e o álcool, e como se fosse um processo de isenção de culpa. Então, outro aspecto importante é quanto tempo existiu esse trauma até o desenvolvimento do carcinoma? Isso nunca está claro nos trabalhos. Quem veio primeiro, o trauma ou o carcinoma? Também essa é uma outra pergunta que a gente precisa fazer. E outra coisa importante, olha, nós estamos lidando com uma doença extremamente complexa. E que a gente tem fatores que a gente conhece e os que a gente não conhece. Mas hoje nós estamos aprendendo que a dieta, por exemplo, é fundamental como um elemento de proteção para a mucosa. Não só oral ou esofagiana, do trato gastrointestinal e respiratório. Então, diversos nutrientes, por exemplo, o licopeno presente no tomate, pessoas que consomem mais tomate, fumantes que consomem tomate, têm um fator de risco um pouco menor para o carcinoma de boca. Então, existe uma série de questões nutricionais que são completamente desprezadas desses estudos. Então, a gente olha, por exemplo, um paciente como esse, olha a deposição de tártaro. Olha, o microbioma, a higiene oral precária, ela está intrinsecamente ligada com o microbioma. E bactérias, não pense em bactérias só provocando cárie e doença periodontal. Nós temos bactérias que participam na eliminação de carcinogênicos, de fatores carcinogênicos. Tem bactérias que metabolizam os aldeídos, que são gerados como álcool, por exemplo. E é claro que o microbioma das pessoas ele é diferente. Claro que é diferente do fumante, é claro que é diferente conforme a sua dieta, a sua resposta imunológica e também sua exposição a antibióticos. Porque, por exemplo, a gente sabe que a amoxicilina, 2 gramas de amoxicilina, 1 grama de amoxicilina, 7 dias, 5 dias, tem bactérias da flora intestinal, no microbioma intestinal, que ainda não voltaram. E algumas delas têm participação importante, inclusive na absorção de nutrientes. Tem uma coisa importante, só para eu levantei só esse trabalho de revisão recente, olha, que mostra
vários fatores que interligam o porfiromonas gingivalis, que está presente na doença periodontal, com o carcinoma de células escamosas de boca. Primeiro, estudos populacionais que fizeram a avaliação do porfiromonas viram que tem prognóstico pior. Viram que em estudos em animais, o porfiromonas gingivalis é oncogênico. In vitro, a mesma coisa, sendo que ele tem capacidade de causar um desequilíbrio na microbiota, causando uma disbiose dentro daquele ambiente inflamatório. O porfiromonas e o fusobactério nucleato também, in vitro, eles agem sinergisticamente em modelos de câncer oral. Tudo isso faz uma ligação do porfiromonas com o carcinoma de boca. Mas, olha, eu digo para vocês, a relação causa-efeito ainda não está provada do porfiromonas gingivalis, que ninguém conseguiu reproduzir em laboratório um carcinoma apenas com porfiromonas gingivalis. Então, são fatores que acabam causando confusão. Então, aí a gente vem variáveis de confusão. E o que são variáveis de confusão? Em uma pesquisa que você vai identificar a relação entre causa e efeito, trauma e câncer, uma variável de confusão é aquela que influencia tanto a causa ou o efeito, mas que foi desprezada na análise, como higiene oral, nutrição, aspectos sociais e educacionais. E aí eu peguei esse exemplo da Nature, que eu achei muito bacana, que ele dá um exemplo muito interessante. Por exemplo, suponha pessoas, existe um dado que mostra que pessoas que ingerem, que bebem diariamente mais do que 4 copos de café, têm uma chance menor de desenvolver câncer de pele. Então, o café, ele tem um fator de proteção ao câncer de pele? Não. A questão é que essas pessoas que ingerem mais de 4 copos de café, elas geralmente trabalham dentro de escritórios, longe da exposição à radiação ultravioleta. E por esse motivo, eles têm menos carcinoma de pele. Então, o café aí, ele é só uma variável de confusão, que confunde a interpretação entre a relação da exposição solar com o sol. No caso aí do café. Né? Outra coisa de associação, muitas vezes a gente vê vários estudos, olha, esse determinado hábito está associado com câncer de boca. Isso, todos os estudos de associação, eles até nos permitem levantar hipóteses, mas não chegar a conclusões. A associação não deve ser confundida com causa. Muitos estudos que mostram associação entre o carcinoma e o trauma são estudos caso-controle. Em estudo caso-controle, a imensa maioria caso-controle, eles são úteis para você levantar hipóteses, mas elas precisam ser testadas com outros modelos, porque eles não provam relação causa-efeito. Eles mostram simplesmente associação. E aqui eu gosto de dar esse exemplo, que eu peguei até de um jornal nos Estados Unidos, que mostra, num determinado ano, não lembro o ano, que o consumo de sorvete estava associado com ataque por tubarões em São Francisco. Mais um exemplo do café e o câncer de pele. E o que ocorre? Na realidade, não é porque os tubarões procuram pessoas que consomem sorvete para atacar nas praias de São Francisco. O que ocorre é que, durante o verão, as pessoas consomem mais sorvete e vão mais à praia e entram mais no mar. Então, o sorvete ele não tem relação nenhuma, mas ele está associado com o ataque de tubarões. Ele está associado com autismo, mas nada são relações espúrias. Então, um pesquisador muito interessante, quem tiver interesse, depois eu posso mandar, em que ele levanta uma série de dados na literatura e faz análise estatística com tudo. Ele pega números. Número de mortes na estrada em cada estado dos Estados Unidos, em cada cidade, consumo de cerveja, consumo de álcool, consumo de tabaco, número de pessoas que têm piscina, pessoas que morrem, qual é o horário que as pessoas morrem, e ele tenta fazer associações. Então, quando você pega em ciência 500 variáveis, aliás, e faz uma análise de associação, sem qualquer hipótese para elas, você encontra situações absurdas, como, por exemplo, ele encontrou, e ele mostra isso apenas como ironia,
para a reflexão crítica das pessoas. Uma das que ele encontrou é que o Nicolas Cage, quando ele faz, toda vez que ele dirige um filme, existe um aumento do número de mortes por pessoas afogadas em piscina. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E que no estado de Maine, o consumo de queijo à noite está associado com morte por sufocamento com lençol. É claro que isso não tem também absolutamente nada, porque só no estado de Maine e mais nenhum outro lugar. Se isso fosse verdadeiro, em Minas Gerais a gente teria muito mais problemas. Né? Então, associação ou correlação não significa causa e efeito. E também as limitações com estudos experimentais. Existem vários estudos experimentais, e os autores vão para a conclusão. O trauma crônico age como promotor no modelo de câncer em animais. Entretanto, quando você olha lá na metodologia, os animais eram tratados com um agente potencialmente carcinogênico, que é o DMBA, o dimetilbenzoantraceno, que por si só ele já é carcinogênico. Aí eles colocam, não, mas o trauma com o carcinogênico aumentou o número de animais doentes. Olha, se você aplicar álcool, se você aplicar qualquer coisa irritativa, pode ser que a relação do fator carcinogênico ele modifique um pouco, mas isso não significa que ele seja carcinogênico. Por exemplo, isso aqui é um carcinoma de células escamosas num hipopótamo do zoológico aqui de Belo Horizonte, um amigo da escola de veterinária, que é patologista, me mandou esse caso. E o animal não fumava, obviamente, o hipopótamo. E, obviamente, que quantos hipopótamos nós temos em Belo Horizonte, quer dizer, estudos epidemiológicos com hipopótamo e câncer de boca hipopótamo devem ser bem escassos. E tudo leva a crer que tem um vírus. Então, se você for estudar também trauma no hipopótamo e ver carcinoma, você vai ter fatores de confusão, porque o carcinogênese oral do hipopótamo é viral. Outra coisa muito importante, por último, é que existem outras condições, como lichen plano, que tem considerado pela Organização Mundial de Saúde uma doença cancerizável, embora com baixo potencial de transformação maligna, e outras como leucoplasia verrucosa proliferativa, que é uma forma de leucoplasia bem grave e que tem 70% evoluem para carcinoma em um espaço curto, mas essas alterações elas são simplesmente desprezadas nesses trabalhos. Então é estranho que nenhum desses pacientes, vocês vejam que eu citei estudos que tinham 8.000 pacientes. Quantos tinham leucoplasia? Isso é completamente desprezado essas informações. Quantos tinham lichen plano? Então, todos esses fatores são importantes. Se quer estudar trauma e câncer, você tem que ver e analisar todas as variáveis, e não somente algumas. Então, qual a minha conclusão? Bom, o que para mim permanece são os fatores de risco para o câncer oral. Tabaco, álcool. Na Índia, no Sudoeste Asiático, em algumas outras comunidades, em algumas regiões da África, a pasta de Betel. O HPV, o Felipe já comentou sobre isso. A luz ultravioleta, por causa de carcinoma de lábio. A higiene oral pobre, porque isso tudo leva a crer que é um microbioma, ou talvez a higienização pobre permite com que fatores, os agentes carcinogênicos, permaneçam em contato com a mucosa oral por um tempo mais prolongado, e é uma dieta não saudável. Porque a gente sabe que, inclusive, algumas doenças cancerizáveis, elas regridem com o uso de determinados nutrientes. E aqui alguma reflexão também importante. O trauma é um fator de risco, então, para responder à pergunta, fator de risco, para começar, não é fator etiológico. Agora, quando a gente tem muitas variáveis em um sistema complexo como esse, associações espúrias a gente vai encontrar. Entretanto, em razão desses vieses, da ausência de estudo não duplo cego ou descritivos, não existe uma evidência clara que o trauma possa ser um fator promotor ou progressor da doença. Então, um fator de risco é aquilo que aumenta a chance do desenvolvimento da doença, que nesse caso seria o carcinoma. A minha conclusão final. A literatura não dá suporte, mas também ela não exclui decisivamente
que o trauma possa ter uma chance ou algum papel no desenvolvimento do câncer oral. Então, para isso, a mensagem que eu deixo para os clínicos, para os profissionais, nossos colegas da área de saúde é: se o paciente tem trauma, eu removo o trauma, mas não com o intuito simples de dizer, estou prevenindo o câncer. Isso eu não tenho suporte na literatura para fazer essa afirmação. Então, se um paciente perguntar, doutor, existe alguma possibilidade do trauma ter algum efeito? Olha, nós não somos deuses para simplesmente, com esses dados e esses buracos que tem nesses estudos, as impossibilidades, claro, ética, de fazer um estudo prospectivo. Imagina, eu não posso fazer um estudo prospectivo com pessoas que têm trauma e simplesmente observar a evolução sem corrigir o trauma. Entende? A gente não pode fazer isso. Então, com todas essas dificuldades, eu digo, se ele tem algum papel, é algo pouco relevante ou de efeito muito pequeno, não comparável com esses outros que eu citei anteriormente, principalmente o fumo, o álcool, o HPV, a dieta e a saúde oral. E, no caso de alguns países, outros fatores ambientais, e que também, agora mais recente no Brasil, nós estamos tendo o fumo, o cigarro eletrônico, também como outro fator. Tá bom? Eu acho que agora a gente pode passar para as perguntas, né? As considerações. Felipe, com relação à sua apresentação, primeiro, parabéns aos colegas, excelentes explanações, eu tenho certeza que foram extremamente proveitosas, esclarecedoras. Eu estava acompanhando aqui no chat, para o Felipe, o Sebastião Silveira, ele pergunta se o fumo passivo pode ter alguma relação com o câncer em pacientes jovens. Crianças que desde a infância que são expostas ao fumo passivo, se teriam maior chance de desenvolver o câncer. Eu acho uma pergunta bastante pertinente, né? Porque você tem, muitas vezes, os pais ou parentes por perto, e acho uma pergunta bastante interessante. Olha, especificamente para pacientes jovens, eu não conheço nenhum trabalho que tenha buscado investigar essa associação. Agora, existe uma grande quantidade de trabalhos avaliando a importância desse second hand, né, que chama em inglês, esse fumo passivo, na origem do câncer de boca, não apenas de boca, mas várias outras lesões, inclusive de natureza periodontal, assim por diante, e que mostra que é possível que ele possua um papel importante. Alguns trabalhos mostram isso de maneira muito enfática, outros de maneira mais discreta, mas parece que ele possui e contribui com isso. Agora, eu não sei responder, e eu não conheço nenhum trabalho que tenha investigado a importância desse fator especificamente para pacientes jovens. E para essa pergunta, eu não conheço. Eu também não conheço. Eu imagino que ele tenha relação mais forte com o câncer de pulmão, né? Pulmão, isso. Porque você respira e vai para as vias aéreas. Mas eu também não conheço nenhum trabalho que tenha buscado essa informação. Vocês conhecem, Cássia? Também nunca vi nada, Ricardo, em relação a isso, não. De boca, o fumo passivo, o câncer de boca, não. É uma boa pergunta. Mas é bom para a gente pensar, né? A Carol Valadares, acho que estava perguntando um negócio de prognóstico jovem. Passou rápido aqui. Você viu? Estou procurando aqui. De recidivas, né? Esse é um comentário interessante. Se o paciente jovem tem mais chance de recidiva. Esse é um comentário bem legal, da Carol. O que acontecia muito nos estudos mais antigos era o seguinte: como o paciente era jovem e ele tinha o câncer de boca, então muitos grupos de cirurgia de cabeça e pescoço, até pela idade do paciente, faziam ressecções ou tratamentos menos invasivos,
com uma tendência de poder reabilitar esse paciente a posteriori, até porque eram pacientes muito jovens, com 30, 35 anos, que ainda teriam uma média de vida longa, né? Então, o que acontecia? Muitos desses trabalhos possuíam, quando eu avaliava a microscopia, margem cirúrgica positiva, né? Então, quando você controla esse fator, que é um desses fatores confundidores que o Ricardo comentou, né? Quando você controla esse fator, que é a margem cirúrgica, você via que boa parte dos casos de recidiva eram mais bem justificados pela margem cirúrgica comprometida do que pela idade do paciente. Tanto é que os trabalhos mais recentes, inclusive nesse que eu citei, do grupo de São Paulo, né, da Unesp, eles mostram que os pacientes jovens possuem um tempo de sobrevida livre de doença especialmente superior aos pacientes mais idosos. Então, provavelmente, à medida que foi passando, né, o tempo, se conhecendo a biologia da doença, o tratamento para esses pacientes jovens, ele passou a se enquadrar dentro daquilo que é proposto para a doença de modo geral, com a ressecção completa da lesão, inclusive com margem de segurança, com os critérios de esvaziamento, né, que cada grupo possui, e assim por diante. Mas esse é um bom comentário, essa questão da recidiva. E uma parte dele era explicado pelas margens cirúrgicas comprometidas, que se fazia antigamente. Cássia, tem uma pergunta aqui do Leonardo Reis, que ele pergunta para mim se eu acho que o trauma pode induzir carcinogênese oral. Se baseado na nossa experiência, o número de casos diagnosticados na clínica ou casos enviados para o laboratório da UFMG. Eu vou responder, mas você e o Felipe, se quiserem completar, eu não tenho recordação de nenhum caso de hiperplasia fibrosa inflamatória, que é a lesão oral mais associada com trauma, né? E carcinoma de células escamosas de boca. Me chama atenção. E me chama atenção que, nesses estudos que eles mostram a associação nos usuários de prótese, o tumor não é exatamente onde que a gente vê a hiperplasia. Mas eu sou uma pessoa também, assim, de cabeça aberta, né? Pode ser que, no futuro, alguma coisa, algum modelo, algum dado novo venha surgir e a gente tenha que reavaliar. Mas até agora, eu sou resistente a essa ideia. Até o Piemonte, eu contei para o Felipe, mas não tinha contato para você, Cássia, ele está vindo, né? E ele já me mandou uns 30 trabalhos. Ele quer me convencer. E eu comentei com o Felipe, eu acho só uma coisa que eu faria, eu comentei com o Piemonte, o seguinte, que eu acho que a conclusão é que é muito forte, que eles são muito enfáticos, trauma causa câncer oral. E essa frase ainda, eu acho que nós não temos dado para fazer essa afirmação, né? É como eu disse, também eu não quero dizer que ele é completamente inócuo, mas ele não é um fator preponderante, importante ou determinante até então que tenha sido demonstrado. Eu compartilho da mesma ideia sua, Ricardo, e realmente nesses anos de observação na clínica, a gente não vê isso, né? São casos, às vezes, assim, bem extremos de hiperplasias, de crescimentos exagerados, e a gente não observa. E, por outro lado, é um ponto que você abordou e que é muito interessante, que é essa ausência de observação de outras alterações com potencial de malignidade, principalmente líquen plano erosivo, que a gente não vê relatado junto. Então, assim, será possível que nenhum desses pacientes tinham também algum outro fator que pudesse predispor? Você vê que, por exemplo, displasia, né? Também displasia epitelial, pessoal, que é uma alteração que a gente vê em doenças cancerizáveis e que é uma anormalidade na morfologia das células e que não é um carcinoma, mas é um fator de risco para o carcinoma. A gente não encontra displasia epitelial nas lesões notadamente por trauma. Então, não faz muito sentido, assim, por que não teria, então, displasia, pelo menos leve ou moderada, né, no número nem que fosse mínimo de casos? Tem uma pessoa com a mão levantada, Ciomara Galo, eu não sei se ela gostaria de fazer alguma pergunta.
ou se mais alguém aqui presente gostaria de perguntar alguma coisa para os professores. Acredito que só elogios mesmo, viu? Agora, vocês podem acompanhar o chat aí. Mais alguma coisa para finalizar, doutora Cássia? Eu acredito que não, né? Acho todas as explanações muito claras, muito objetivas, muito ricas, né? A Câmara Técnica do CRO só tem a agradecer essa participação, essa contribuição de vocês. E a gente espera poder contar com os dois aqui mais vezes. Vai ser um prazer. Obrigado. Obrigado ao CRO, a você, Cássia, a todo mundo. Tá bom? Toda a equipe. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado pela oportunidade, foi ótimo. Foi ótimo para a gente também, viu, doutores? Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Todo o envolvimento das câmaras, de todas as câmaras técnicas para fazer a educação permanente, cada 15 dias ou toda semana tem aula aqui, então acompanhem as redes sociais do CRO para vocês saberem, tá? E mais uma vez, lembrando que o certificado, até sexta-feira, vocês vão entrar no site que se inscreveram e emitir o certificado por lá, tá bom, gente? E o mês do dentista, agora em outubro, o CRO está preparando várias coisas, então acompanhe a gente nas redes sociais para vocês saberem. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Ricardo, doutor Felipe, que vocês precisarem do CRO-MG, pode contar com a gente, tá bom? Doutora Cássia, muito obrigada à Câmara Técnica de Patologia também, e uma boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite.